Bom, agora você deve estar querendo saber qual que é a solução, né? Porque no vídeo anterior a gente falou o que que é o fluxo de caixa, por que que acontece o descasamento, né? E aí a gente mostrou o abacaxi. E agora a gente quer mostrar como descascar esse abacaxi, né? Porque não adianta só mostrar o abacaxi e não mostrar a solução. Então, vamos lá para ver agora como a gente resolve esse problema do descasamento de fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele mostra não o quanto entra e sai da sua clínica, do caixa da sua clínica, mas principalmente o quando isso vai ocorrer, né? Porque quanto entra e quanto sai é importante a gente saber, mas isso é o controle de caixa, tá? O fluxo de caixa, ele mostra não só o quanto está entrando e saindo, mas principalmente quando isso tá acontecendo. E o problema, né, que acontece é que as entradas e as saídas numa clínica, elas não ocorrem na mesma velocidade, tá? O problema é que numa clínica, no consultório, as entradas e saídas, elas não ocorrem na mesma velocidade, tá? E o problema acontece quando? Quando as entradas estão aqui, mas as saídas ocorrem antes. E aí você não tem dinheiro para pagar aquela saída porque a entrada ainda não ocorreu, não caiu aquele dinheiro na sua conta, tá? Assim, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar aqui o mês de abril. Vamos supor que você atendeu bem nesse mês de abril. Você trouxe muitos pacientes ali do seu antigo local de atendimento, tá? Então você teve um bom movimento, tudo. Só que muitos pacientes pagaram com cartão, tá? E aí é um dinheiro que você vai receber, mas vai receber daqui a 30 dias, alguns parcelaram, enfim. Na sua na sua conta corrente, o saldo está baixo, tá? Você não tem muito dinheiro ali que os pacientes pagaram à vista, mas você tem um bom valor a receber no futuro, mas é no futuro. Do outro lado, tem algumas contas que não esperam, tá? O primeiro aluguel já está vencendo, o carnê do IPTU do condomínio já chegou, está ali na mesa, a secretária já colocou ali na sua mesa. Você ainda tem os salários dos colaboradores para pagar no dia 5, enfim, as contas normais do dia a dia de uma clínica. O problema aparece porque o faturamento do mês passado, que foi bom, mas você ainda não recebeu ele. Tá? Então, o dinheiro, você atendeu bem, você ganhou bem, só que o faturamento ele ainda não caiu. Ele não caiu, vai cair daqui a 30, daqui a 60 dias, tá? E aí você surge uma necessidade. Você não tem o dinheiro para pagar aquelas contas que estão vencendo no começo do mês seguinte. Você não tem capital de giro para pagar essas contas. Assim, quando você tem um saldo bom para receber, mas esse saldo está lá no futuro e você tem as contas vencendo antes desse saldo chegar na sua conta, você tem um descasamento de fluxo de caixa. Você falta capital para pagar, falta capital de giro. E aí você tem algumas soluções para pensar, para resolver esse descasamento de fluxo de caixa, tá? Lembra que fluxo de caixa são duas partes: entrada menos saída igual ao fluxo de caixa. Tá? Então, para você resolver o fluxo de caixa, você tem que atuar ou na entrada, ou na saída, ou nos dois, em graus variados. Tá? Então, quando a gente pensa em solução para fluxo de caixa, não pode pensar só na entrada, tipo, vou atender mais, ou, enfim, alguma coisa, mas também não pode pensar só na saída. Você tem que pensar nas dois itens dessa equação, porque é uma equação de subtração. Entrada menos saída igual a fluxo de caixa. Então você tem que atuar nesses dois itens. Uma das soluções que a gente tem, aí atuando no campo das entradas, é não parcelar. Tá? Você pode simplesmente colocar ali e falar assim, a partir de agora todos os meus procedimentos serão pagos à vista, no Pix ou dinheiro. Maravilha, ótimo. Resolveu o seu problema de fluxo de caixa. Tudo que você recebe à vista e como as contas vencem ou à vista ou um pouquinho mais para frente, está resolvido. Você nunca mais vai ter problema de fluxo de caixa na vida, certo? Errado. Errado em partes, né? O fluxo de caixa está resolvido, perfeito. Só que o problema é que se você colocar uma condição comercial de zero parcelamento, zero uso de cartão de crédito, provavelmente você vai perder muito paciente, porque não faz parte, né, da cultura aqui do Brasil. Geralmente você não tem essa cultura de não usar, oferecer cartão, tá? Em muitos lugares, o cartão de crédito, o cartão é uma necessidade, não é uma questão de conveniência. Se você não oferecer a forma de pagamento com cartão,
Muitos pacientes vão passar em outros lugares porque, enfim, existe uma cultura já estabelecida de oferecer essa modalidade de pagamento. Então, assim, a opção de não parcelar resolve muito bem o seu problema, só que você vai perder muito paciente com isso. A outra solução é pedir um empréstimo, tá? Um empréstimo de quê? Um empréstimo de capital de giro. Então, assim, a gente tem aquele valor que a gente falta para pagar as contas correntes, tá? A gente vai receber, mas vai receber lá na frente, então a gente pede emprestado para o banco. Ó, me empresta, tá faltando R$ 200 que eu não recebi agora, dia primeiro, vou receber só dia 20, por exemplo. Então você pede emprestado para o banco R$ 200 e você quita aquela sua conta que vence dia primeiro e lá para frente, quando você receber o dinheiro, você pega e paga o banco. O problema é que o banco não vai te emprestar de graça, ele vai emprestar mediante juros, tá? E outra opção também é você antecipar o recebível do cartão. O cartão, em vez de que vai te pagar daqui a 30 dias, você pede para o cartão, não quero receber daqui a 30 dias. Quero receber agora, hoje, porque eu tenho uma conta que vence hoje. Ok, o cartão vai lá e antecipa aquele valor para você. Mas, de novo, o cartão não vai te dar o dinheiro de graça, ele vai antecipar mediante uma taxa, uma tarifa de antecipação. Assim, quando você tem a solução de pedir um empréstimo de capital de juros ou antecipar o recebível, também você resolve o seu fluxo de caixa. Mas qual que é o problema disso? Você diminui a margem de lucratividade da sua clínica. Porque você tem uma taxa, que é os juros do empréstimo ou a taxa de antecipação do recebível, que você não tinha antes. Então, assim, da sua venda que você ia receber 100, você passa a receber 90. Você perdeu 10% dali da sua venda com uma tarifa que você não tinha antes. Então, assim, você resolve o problema, mas você diminui o quê? Diminui a margem de lucratividade dos seus procedimentos. E uma terceira solução possível, que eu acho, inclusive, que é a melhor, é negociar com o seu fornecedor. Tá? Então, assim, quando você tem as contas vencendo em tal data e as entradas chegando aqui, você pode negociar com o seu fornecedor de modo que essas contas que estão vencendo aqui comecem a vencer junto com as suas entradas. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você não tem que deixar de parcelar para os seus pacientes, ou seja, você não vai criar uma condição comercial que vá afugentar aí os seus pacientes, tá? E também, por outro lado, você, quando negocia com o seu fornecedor, você não tem que pedir antecipação de recebível ou pedir empréstimo de capital de juros, ou seja, você não tem que pagar, não tem uma despesa financeira para receber aquele dinheiro. E com isso, você não diminui a margem de lucratividade da sua clínica. Então, assim, negociar com o fornecedor para essas dívidas, para essas contas vencerem junto com seus recebimentos, é o melhor dos mundos, tá? Porque você não perde dinheiro e você não dificulta a condição comercial ali para o seu paciente. Então, pessoal, vimos aqui três possíveis soluções para evitar o descasamento de fluxo de caixa. No entanto, para saber o porquê da falta de dinheiro, primeiro precisamos entender se a precificação está correta, ou seja, se cada procedimento que a gente faz na clínica está gerando lucro ou prejuízo. Se você não assistiu o vídeo sobre precificação, volta aqui nos vídeos do canal e assista para você entender melhor sobre precificação. E em seguida, feita a precificação, precisamos elaborar o fluxo de caixa, uma planilha onde teremos, de um lado, as entradas com as suas respectivas datas e do outro lado, as saídas com suas respectivas datas também. Cruzando as datas de entrada e saída com cada valor, vamos ter o saldo positivo ou negativo em determinado período. Somente depois de ter feito esses dois passos, você deve buscar efetivar as soluções que falamos nesse vídeo. No link abaixo você encontra o nosso curso de gestão financeira, onde disponibilizamos as planilhas tanto de precificação como no fluxo de caixa. Até a próxima.